Paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 333 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, nós estamos terminando hoje a carta de 1 Coríntios, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 14 até o capítulo 16, amém? Eu espero que você separar um tempo no seu dia e fazer a leitura dessa porção, meditar nela e guardar aquilo que foi importante. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 15 e o verso 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Amém? Bom, amados, eu já vou começar hoje pedindo para você encarecidamente: compartilhe o vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar de uma das doutrinas mais importantes da Bíblia Sagrada. E muitos cristãos não têm conhecimento razoável sobre essa doutrina. Então, se você pode, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que elas passem a ter um conhecimento saudável sobre a fé que eles pensam estar buscando. Amém? Bom, ontem nós estávamos falando sobre a unidade do corpo de Cristo e como os dons espirituais deveriam ser usados no corpo de Jesus. Hoje, o apóstolo Paulo, no capítulo 14, ainda vai falar sobre os dons espirituais. E ele vai nos ensinar que o dom de profecia, ele é superior ao dom de línguas. Mas nós devemos nos lembrar do que nós aprendemos no capítulo 13, que todos os dons devem ser usados com amor, no caminho do amor, para que o dom seja para a edificação da igreja. Então, no capítulo 14, ele vai novamente falar que o dom de profecia deve ser usado com cuidado também, né? Mas que ele é superior ao dom de línguas. Por quê? Quando alguém fala em línguas, a pessoa que está ouvindo, indiferente se essa língua seja os mistérios ou se for outro idioma, quem está ouvindo não entende nada e não está sendo edificado. Porque o crente não é edificado pelo que sente. Isso é muito importante, está muito claro isso aqui. O crente não é edificado pelo que sente. O crente é edificado pelo que entende. Então Paulo repete várias vezes: se o meu irmão não me entender, ele não está sendo abençoado e nem edificado. É preciso que ele entenda o que Deus está falando por meio de nós. Então o crente que entra na igreja, ouve, chora, pula, roda, mas não entende a mensagem de Deus, ele não foi edificado. Então ele precisa entrar numa igreja, ouvir e entender. Ele pode não chorar, ele pode não pular, mas se ele entendeu o que Deus falou com ele, ele foi edificado. E diferente do que algumas igrejas dizem, que o dom de profecia não existe mais, nós vimos ontem já. Se você não viu o devocional de ontem, volta lá, assiste lá. Nós vimos ontem que o dom de profecia não foi extinguido ainda. Ele só será extinto quando Cristo vier buscar a sua igreja, correto? E existe outro texto que nos dá uma margem para isso novamente, que é o capítulo 14, verso 6, que diz assim: e agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão? Se eu não falar por meio de, primeiro, revelação, é um meio, do conhecimento, que é o quê? O ensino, a pregação da palavra. Terceiro, profecia, é bem claro, está bem claro aqui. E por último, doutrina, que é o que? O ensinamento. Então ele está falando de 4 maneiras diferentes. Algumas igrejas dizem que a profecia que aparece no Novo Testamento é, na verdade, a exposição da palavra de Deus. E pode ser sim, mas não é, né? Alguém pode profetizar com base da pregação das Escrituras Sagradas. Mas aqui está bem claro que ele está diferenciando uma coisa da outra. Assim também como em Efésios, ele separa o ministério de profecia dos demais ministérios da palavra. Isso é muito importante. Amém, amados? Temos que ser razoáveis naquilo que a Bíblia realmente deixa claro.
Agora, qual é o grande problema da profecia nos nossos dias? Porque muitas pessoas desacreditam desse dom ou desprezam esse dom. Porque quem usa tem usado de uma forma desordenada, de uma forma desenfreada, sem entendimento, e muitas das vezes tem se levantado como um falso profeta, falando o que Deus não falou. Porque o profeta, ele tem que ter ordem, organização naquilo que ele vai falar. Olha o que diz o verso 15. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Ou seja, se eu fizer alguma coisa na igreja, somente deixando mover o meu espírito, ou seja, se eu me mover apenas por aquilo que eu estou sentindo, mas eu não fizer aquilo racionalmente, como nós vimos em Romanos 12, se o meu culto não for apresentado a Deus de uma forma racional, organizada, com que as pessoas entendam o que eu estou fazendo, aquilo que eu estou fazendo não tem proveito nenhum, correto? Outra coisa interessante que a palavra deixa bem clara aqui, olha o que diz aqui no verso 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Esses dois versículos não somente confirmam novamente o dom de profecia, como que o profeta ele pode decidir falar ou não falar naquele momento ou daquele jeito. Por quê? Tem gente que fala assim, eu não resisti, irmão. O Espírito Santo veio sobre mim, eu tive que rodar, eu tive que colocar a mão, eu tive que falar, mesmo que seja no meio da pregação. Não, isso está errado, né? Por quê? O Espírito Santo ele está sujeito à pessoa, então ele vai entregar a mensagem e a pessoa que precisa organizar a mensagem que está recebendo e saber a hora melhor, o momento melhor de entregar a mensagem para quem ela será revelada, correto, amados? Então, a profecia nos nossos dias tem sido tratada realmente de uma forma desorganizada e às vezes até com muita brincadeira, sem levar a sério aquilo que Deus colocou como uma ferramenta no meio da igreja, correto? E depois o apóstolo Paulo vai falar no verso 26 que cada um leva para a igreja aquilo que tem para oferecer para Deus. Olha o que ele diz. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, o outro tem ensino. Este traz uma revelação e aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Então tudo na igreja, qualquer dom que for manifesto na igreja tem que ter um propósito. Não é da pessoa se parecer mais espiritual do que o outro, como acontecia na igreja de Corinto. Não é de um querer mostrar que profetiza mais, que fala mais em línguas, que canta melhor ou que prega melhor. Isso não tem que existir no meio da igreja. Muito pelo contrário, os nossos dons devem edificar o corpo de Cristo Jesus. Por último, o apóstolo Paulo vai nos mostrar um outro ensinamento que é muito difícil de ser aceito nos nossos dias, né? Que não é comum a mulher ensinar na igreja. A mulher pode profetizar, como nós já vimos no livro de Atos dos Apóstolos, mas a tarefa de ensinar ficou de responsabilidade dos homens. E o verso 37 nos coloca um mandamento para isso. Ele diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, que reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. Então, o que nós estamos falando aqui não é algo que eu posso ou não posso aceitar. Isso não existe. É o mandamento de Deus o que está escrito nessa carta. Então, todas as igrejas deveriam obedecer o que está escrito aqui. Amém? Mas o nosso tema central de hoje não é a profecia e não são os dons. O nosso tema central de hoje é a ressurreição, certo? O capítulo 5 é inaugurado com Paulo falando para eles lembrarem do evangelho que ele anunciou, né, que era poderoso para salvar. Qual era o evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que ele foi sepultado segundo as Escrituras e que ele ressuscitou segundo as Escrituras. Então vamos lá. O evangelho está falando de um Cristo, né, que veio ao mundo, que foi crucificado, que foi sepultado, mas que ressuscitou, tudo segundo as Escrituras. Que Escrituras que Paulo está falando aqui? O Antigo Testamento,
era a Bíblia de Paulo. Então, o Antigo Testamento já nos dizia, já nos evangelizava, falando o quê? Deus enviaria o seu Filho, que esse Filho nasceria num corpo humano, que esse Filho viveria no mundo, que ele morreria na cruz do Calvário para levar sobre si os nossos pecados, que ele ficaria sepultado por 3 dias, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria e nos daria o direito da vida eterna. Então Paulo vai colocar aqui uma lista de pessoas que viu Cristo ressuscitado, inclusive ele mesmo, né? Então ele vai começar a argumentar a respeito da defesa da ressurreição. Ele vai dizer assim: olha, alguns dizem aí entre vocês que não existe ressurreição dos mortos. Mas se não existe ressurreição dos mortos, então Jesus não ressuscitou dos mortos. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, então nós estamos ainda no pecado. Porque o que anula o pecado no cristão não é apenas a morte, e sim a ressurreição. E ele vai dizer assim: se Cristo morreu, não ressuscitou, e nós estamos mortos dos nossos pecados ainda, então a nossa fé é inútil. Não vale a pena servir a Cristo, correto? E nós chegamos então no verso 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. O que Paulo está falando? Ele está falando assim: olha, se alguém serve a Cristo apenas por bênçãos ou benefícios temporais, benefícios terrenos, essa pessoa é a pessoa mais infeliz de todas, porque ela não sabe o que ela está fazendo dentro da igreja. Ela não sabe o que ela está fazendo quando ela diz que é uma cristã, que é um cristão. Por quê, pastor? Porque o maior propósito, a maior busca, o maior anseio de alguém ao se dizer cristão deve ser a esperança de ressuscitar juntamente com Cristo no dia da sua vinda. A maior esperança do cristão não é ele ter uma casa nova, um carro novo, um casamento feliz, idealizado. Não. A maior esperança do crente é ele ressuscitar juntamente com Cristo e alcançar a vida eterna. Correto? Então o apóstolo Paulo vai dedicar um capítulo inteiro para colocar por terra um ensinamento filosófico que estava crescendo naqueles dias, que o cristianismo era como se fosse um pensamento de um sábio da época para bens desta vida, porque a maioria dos ensinamentos da filosofia, eles nos ensinavam o quê? E ensina hoje ainda, que o importante é a pessoa evoluir como ser humano para ter uma vida agradável. E muitas pessoas buscavam a Jesus por isso, para ter uma vida agradável. E muitas pessoas ainda buscam a Jesus por isso, apenas para ter uma vida agradável. Por que você vai na igreja, irmão? Eu vou porque eu quero ter uma casa abençoada, um carro gostoso, quero ter uma família abençoada, eu quero que os meus filhos concluam a faculdade, eu quero ter uma esposa abençoada, eu quero ser curado de Não posso buscar essas coisas, pastor? Pode, mas todas essas coisas são secundárias. Jesus já tinha nos dito no Sermão da Montanha: buscai em primeiro lugar o reino dos céus. O reino dos céus, ele não é alcançado com carne e com sangue, nós vamos ver isso hoje. O reino dos céus é alcançado no Espírito, o que nos indica que aquele que serve a Jesus deve primeiro buscar as bênçãos espirituais, celestiais e eternas, que é a ressurreição e a vida eterna. Amém? Então Paulo vai dar um exemplo de corpos terrenos e corpos celestiais, de sementes e do resultado das sementes. Ele vai dizer que nenhuma árvore nasce árvore. Primeiro você precisa lançar uma semente na terra, e aquela semente precisa ser coberta por areia, ou seja, sepultada. Mas depois de sepultada, de dentro daquela semente, nasce uma árvore. Ele também vai dizer que existem corpos naturais e corpos sobrenaturais, ou seja, celestiais, né? E ele vai dizer que cada corpo tem uma glória, correto? Então o nosso corpo terreno traz a glória das coisas terrenas, mas existe um corpo espiritual que Jesus deseja nos dar, e esse corpo espiritual traz a glória das coisas celestiais. Aleluia! Olha que bênção maravilhosa. Mas para nós alcançarmos esse corpo celestial, precisamos crer na ressurreição.
pois sem ressurreição não dá para alcançar o corpo glorificado como Cristo alcançou, correto? E então, olha como é muito melhor o corpo da ressurreição. Olha o que diz o verso 42 em diante. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção e ressuscita incorrupção. Ou seja, o corpo celestial não se corrompe, ele não se contamina com nada que é pecaminoso. Segundo, semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Ou seja, esse corpo é um corpo de vergonha. Mas o corpo que nós vamos receber depois da ressurreição é um corpo glorificado. Terceiro, semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Ou seja, esse nosso corpo é um corpo de fraqueza, de humilhação, e é verdade, é nele que nós ficamos enfermos, doentes, desanimados, depressivos, desesperançosos, mas no corpo da ressurreição não, nele há poder e a vida. Por último ele diz, semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Então o cristão, ele precisa crer na doutrina da ressurreição, e essa doutrina deve ser a base de todo o resto da sua vida no cristianismo. Ou seja, um cristão que não prioriza a sua ressurreição, ou seja, a sua salvação e a sua vida eterna, está perdendo tempo dentro da igreja. Ah, mas pastor, eu estou na igreja porque eu quero que a minha filha ela se torne uma grande médica. Esse é meu principal alvo. Não. A sua filha pode se tornar uma excelente médica, mas que ela primeiro, assim como você, alcance a salvação em Cristo Jesus. Porque ela pode ou não pode se tornar uma grande médica. E se ela não se tornar, Cristo vai se tornar inútil para você. Amém? Mas a promessa da ressurreição é infalível. Então depois no verso 47 ele vai dizer assim, o primeiro homem é formado do pó da terra e é terreno, o segundo homem é do céu. Então nós precisamos buscar este homem do céu. E olha como ele diz que nós temos que fazer, verso 49, e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Observe que ele está dizendo de alguém que traz, de alguém que busca. Como que nós trazemos a imagem do homem terreno? Uma criança, conforme ela vai crescendo, ela vai copiando um adulto ou os adultos que ela está vendo. Então ela aprende a andar porque ela vê um adulto andando, ela aprende a falar porque ela ouve um adulto falando, ela aprende a se comportar de certa maneira porque vê o adulto se comportando. Como por exemplo, se uma criança fala palavrão, é porque ela ouviu em algum lugar, mas se uma criança exerce educação, é porque ela viu em algum lugar. Então é assim que a criança traz a imagem do homem terreno. Ela copia o homem terreno, o homem natural, correto? Os meus filhos podem se parecer comigo porque eles veem o que eu faço e vão gostar daquilo que eu gosto de fazer. Agora, como que eu vou trazer a imagem do homem que Deus quer que eu seja? Um homem celestial, olhando para as coisas celestiais. Então eu preciso buscar menos as coisas da terra e buscar mais as coisas dos céus. Eu preciso ver como Jesus é e buscar ser igual a ele. Lembra que Paulo disse, lá no capítulo 11 e no verso de número 1, eu vou até voltar aqui, olha o que ele disse no capítulo 11, verso 1, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Como que eu vou trazer o homem celestial para mim? Copiando a Jesus. E como que eu copio a Jesus? Estudando a sua palavra e imitando homens que estão no nosso convívio que se parecem com Jesus. Amém? Então ele diz assim, verso 50, com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que ele está dizendo? Irmãos, não fiquem focados na vida material, porque o cristão que não nascer de novo e que não desejar a vida eterna, não vai entrar nos céus. Um crente carnal, que foi o que Paulo começou dizendo nessa carta, não vai entrar nos céus. Nós precisamos ser um crente espiritual, um crente que se preocupa mais com as coisas espirituais do que com as coisas materiais. Pastor, o senhor pode me dar um exemplo? Posso. Ao invés de nós nos preocuparmos muito, não significa que você não tenha que se preocupar. Você precisa se preocupar em ter uma casa, um carro, uma família, um bom alimento, um bom trabalho. Precisa. Mas antes disso, você precisa se preocupar um pouco mais em amar o seu próximo,
em amar a Deus acima de todas as coisas, em ter um tempo de qualidade para a palavra de Deus, em orar todos os dias, em procurar ir à igreja, em exercer a caridade e se preocupar um pouco mais com a sua salvação. Amém? Bom, depois ele vai dizer para nós no capítulo 16 conselhos práticos e ele vai mostrar novamente o plano que ele tinha, né, de levar o evangelho mais além. Aí Paulo faz saudações a algumas pessoas que ajudavam ele, né, na obra evangelística e encerra essa carta dando para essa igreja a sua bênção. Que Cristo nos desperte para que nós venhamos realmente ter o nosso foco naquilo que importa, a ressurreição do nosso corpo e a salvação da nossa alma. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar com você neste momento. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti, clamamos pela Tua doce e preciosa presença. Nos ajude, nos fortaleça, nos capacite, Senhor, a cada dia. Que nós possamos crescer, nos desenvolver no que a Tua Palavra tem nos ensinado. Não são os preceitos dos homens, as doutrinas dos homens, os costumes de uma igreja que deve ser a base da nossa fé. Não, Senhor. A base da nossa fé tem que ser a Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a cada dia desprendermos um pouco deste mundo, esquecermos um pouco as coisas materiais e buscarmos um pouco mais as coisas espirituais, as coisas dos céus, de onde vem a nossa salvação e de onde herdaremos um corpo de glória. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira.